tá? A Cocanha do Pozenato. É um livro recente do Pozenato. É um bom livro. Fala mal de ninguém. Eu vou ler para vocês, galera, a descrição desse país da Cocanha, a terra prometida, o país das maravilhas. Como José Manuel morreu, apoplético, tá? Teve uma apoplexia, nervoso por causa da questão. Vocês sabem, a Dona Maria era dada às demandas, a diversão dela era a demanda. Quando ela vê que José Manuel maltrata a Luizinha, uma barbaridade, ela entra com uma ação contra o José Manuel, sabe? E aí José Manuel, apoplético, nervoso, uma barbaridade, vai lá e decide, e numa dessas sessões de demanda, o próprio ofício judicial, numa dessas sessões da demanda, fica apoplético, volta para casa numa vermelhidão desgraçada, chega em casa, a Luizinha manda chamar a Dona Maria. Quando chega a Dona Maria com o médico, o José Manuel já está expirando, aí acaba morrendo. No livro, esse tipo de traço, claro, bom para a gente saber, mas acreditamos que seja pouco provável que se peça alguma coisa desse gênero. Vamos nos ater mais no aspecto anedótico, aquilo que a gente anotou aí no resumo, tá? E juntando com esses traços aqui, com esses dados, que são os traços críticos principais do livro, a gente acha que a questão está aí. Olha só o que o cara fala do país da Cocanha, que começa a aparecer já no imaginário do povo italiano, né, antes de existir a Itália propriamente dita, no século XII. A topografia do país de Cocanha é dominada por uma montanha, na verdade um vulcão, que expele continuamente moedas de ouro. Quando chove nesse país, chovem pérolas e diamantes, mas podem chover também raviolis. Em direção ao porto, denominado de Porto dos Ociosos, navegam embarcações carregadas de especiarias, mortadelas, toda a sorte de embutidos e presentes. Rios de vinho grego são atravessados por pontes de fatias de melão, e lagos de molhos soberbos estão coalhados de polpete e fegatelho. Fornadas permanentes de pão de farinha de trigo abastecem os habitantes do lugar. Aves assadas despencam do céu direto sobre a mesa, enquanto as árvores cobrem-se de fruto nos 12 meses do ano. As vacas parem um vitelo ao mês, e os arreios dos cavalos são de ouro, mas as rédeas são linguiças. A topografia se completa com uma colina na qual está a prisão destinada aos infratores da única lei que vigora no país: não trabalhar e gozar a vida. Para os camponeses pobres e atormentados pelo espectro da fome, a identificação da América com o país de Cocanha, ainda que a soubessem inverossímil, talvez tenha sido estimulante por exprimir a reivindicação do desejo insatisfeito. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, isso aí, a Cocanha, na realidade era uma terra, ficava além dessa terra prometida. Uma terra, para esses imigrantes que vinham para cá, uma terra do ócio e da fartura. E essa, gente, eram as promessas aos emigrantes, né? Aqueles que estavam saindo da Itália. De novo, aquele dado, né, fundamental para a gente, o tempo da narrativa e o espaço da narrativa. Primeiro dado, o cara coloca a narrativa dele no final de 83, para ser mais exato, em novembro de 83, né? E vai até 1900. E é em novembro de 83, que parte da aldeia de Ronca, perto de Verona, Itália, um grande contingente de colonos. Como a gente tem um romance que vai tratar sobre a imigração, tem dados aí que são fundamentais. Primeiro,
é que a gente pode considerar este um romance histórico. Porque, entre outras coisas, obviamente, além de resgatar traços históricos, esse romance, ele resgata a mescla de culturas, né? Aquela dos nativos brasileiros e imigrantes italianos. Quando os caras chegam no Brasil, esses imigrantes aí, gradualmente vão tendo nos seus hábitos algumas mudanças, tá? Traços como a comida, né, a gente vai se modificando, o tempero, traços como, por exemplo, o hábito de beber não mais o vinho, mas a pinga, que era mais barata, e existia em profusão e era mais forte. Tá? Então é essa mescla, essa mistura que o Pozenato vai tratar de colocar em pauta aí. E a gente vai estar falando de um romance, que é um romance histórico não só por isso, porque mostra a junção dessas culturas, mas porque ele abarca diversos fatos históricos, o que é característico no Rio Grande do Sul. E se a gente for analisar entre 1883 e 1900, que é até onde vai a narrativa do cara, a gente tem 2 episódios históricos fundamentais. Ou seja, a gente vai ter em 1889, vocês sabem, a queda do Império e a proclamação da República. Isso vai ser importante no livro, porque vai se modificar a situação dos italianos aqui. E depois a gente vai ter também, entre 1893 e 1895, uma das piores revoluções que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista, que também aparece lá em O Sobrado, do Érico Veríssimo, né? Os episódios repartidos lá, separados em 7, do livro O Continente. Tá? Então, para nós, assim, tem alguns dados históricos que são fundamentais a gente associar qual a importância, a gente associar o que realmente acontece. Agora, o fundamental, vamos pensar como é que era a Itália em 1883. A Itália tinha um rei chamado Rei Humberto. Esse rei era parente da esposa do imperador, a imperatriz Teresa Cristina. E o Brasil, no final do século XIX, vocês sabem, tinha um grande problema para se tornar um país moderno. Ele tinha 2 saídas: ou um amplo projeto, né, de educação nacional, um amplo projeto de cultura que abarcasse a educação nacional como um todo, ou trazer os imigrantes. E aí o que acontece? Gradualmente a noção de trazer o imigrante para povoar principalmente o sul do Brasil, do Espírito Santo para baixo, começa a se fortalecer. E gradualmente começam a chegar contingentes enormes de imigrantes. O caso da Itália é interessante a gente perceber a situação em que estavam os camponeses lá. Os camponeses, numa miséria desgraçada, decidem partir da Itália e vir para o Brasil. Então é fundamental a gente perceber isso, a situação de miséria. É uma miséria do camponês, provoca a migração. E outro dado que também é fundamental a gente perceber, gurizada, o sentimento da maioria dos italianos que partiam. A maioria daqueles italianos que partiam com ódio, odiavam a situação, tinham raiva. No final da partida, tá? Quando o desfile daqueles que vão saindo, fugindo de roncar da miséria, da fome,
né? Do desespero, dos impostos, da perseguição da lei. Aqueles que cantavam Viva la América, Viva la América, Viva la América, na maior parte odiavam a situação. Era uma humilhação dupla, não só a humilhação de passar fome, de passar necessidade na terra natal, mas a humilhação de ter que fugir dessa terra natal. E é por isso que já na chegada ao Brasil, quando alguns daqueles colonos italianos que partiram veem o cortejo do imperador, acompanhado inclusive de uma conterrânea, a imperatriz Teresa Cristina, eles começam a adotar como nova pátria a pátria brasileira. Aí a gente tem que pensar que historicamente a própria Itália não era um país muito, mas muito unido, há pouco havia se unificado, então não havia se criado na cabeça dessa gente que vinha para cá um sentimento de Itália. Não, se criara o quê? Um sentimento de italiano de segunda classe, como eu coloquei no resumo aí. São veroneses antes de serem italianos, são bergamascos antes de serem italianos, são veroneses, já falei, diversas outras, isso é fundamental a gente perceber. Os caras saem de lá indignados e vêm para o Brasil. O Brasil para eles é a terra prometida. E o sentimento de nacionalidade começa a surgir justamente nesse momento. Quando alguns dos migrantes vem o desfile imperial no Rio de Janeiro. Era o episódio da missa de graças, o Te Deum, acompanhado pelo imperador. Tá? Isso aqui tudo que a gente falou agora, também acho que não vai, vocês têm no resumo ali, não vou colocar coisas que já estão aí no resumo, tá? Por exemplo, que o livro ele é dividido em 4 partes, as 4 partes bem estabelecidas a gente tem no resumo. Mas outros pontos que são importantes, a partir do momento que vem para o Brasil, esses colonos italianos chegam aqui. A primeira dificuldade que os caras vão ter vão sentir depois da longa travessia, porque foram 39 dias de navio, gente, e depois mais 2, 3 dias subindo a serra a pé. Isso é uma dificuldade desgraçada. E quando chegam à serra, olham aquela mata virgem, aquela mata fechada, mas olham por outro lado, Caxias. Caxias que nesse momento, final de 83, começo de 84, Caxias é quase uma cidade. Essa frase aqui é de um personagem que é interessante a gente perceber. É uma definição de um sujeito chamado Domenico Bompiero. O Domenico Bompiero, ele foi responsável pela viagem. O Domenico Bompiero é aquele italiano que nunca está contente em nenhum lugar. Ele é uma espécie de peregrino, ele é uma espécie de nômade. Ele estava indignado com a situação do casamento, casado e infeliz com Caterina, com seus 3 filhos. O Domenico Bompiero, ele é aquele sujeito empreendedor. Ele é alfaiate, tá? Mas ele vislumbra lá no porto de Gênova outra chance de ganhar dinheiro como fotógrafo. Ele compra uma máquina fotográfica, ele quer vir para um mundo novo, ele quer novas funções. O professor está frio aqui atrás, vamos virar picolé. Obrigado. Tá frio ou tá calor? Tá calor? Então quem tá aí atrás virando picolé, vem pra frente, troca com alguém aqui na frente que tá sentindo calor e tal, e a gente fica fazendo. Gente, o Domenico Bompiero,
Ah, não vai ter uma. Tá bom assim, gente? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Maravilhoso. Domênico Bompiero, é só quem tá achando difícil pensar o seguinte: mais do que 2 horas aqui é difícil, agora imagina mais um semestre. É cruel, né? Então vamos se puxar. O Domênico Bompiero, ó, é o que a gente pode considerar um tipo também, gente. Também o livro do Pozenato, ele não vai ter uma profundidade psicológica de personagens. Talvez o personagem mais complexo construído pelo Pozenato seja um personagem que a gente sabe ser um personagem histórico. Seja um personagem que a gente sabe que atuou daquela forma mesmo, que é o José Bernardino, o escritor e tal. Mas ao longo do livro, ó, aparece esse tipo aqui, que é o responsável, é o agenciador da viagem. E assim como ele, diversos outros agenciadores de viagem, lá na Itália, ganhavam dinheiro, se estabeleciam e traziam para o Brasil, e vinham junto com os colonos, com os emigrantes italianos para o Brasil. O Domênico Bompiero é um personagem que ele significa, na narrativa, ó, alguém que abandona a família, ou seja, essa família aqui, ó, a gente tem que entendê-la como as raízes. Essa família aqui a gente tem que entendê-la como o passado, as humilhações. Também ele abandona a falta de perspectiva. Era um pouco o sentimento que perpassava todo e qualquer imigrante que partia de qualquer outro país, gente. O Brasil acolhia os imigrantes naquele momento, pensando em ter um público um pouco mais qualificado para trabalhar, para cultivar a terra, mas pensando principalmente em ter à sua disposição uma mão de obra que pudesse ser mais qualificada para uma segunda geração. Ou seja, para esses caras, vocês sabem, no final do século XIX havia aquela teoria determinista que rezava que o negro e que o mulato eram povos inferiores e tal, esse tipo de coisa. Isso aí é uma coisa que, obviamente, caras como o Dom Pedro II, o Humberto I, lá da Itália, eles se davam conta disso. E interessante para nós é a gente perceber o seguinte: o mesmo sentimento que o camponês italiano tinha naquela época quando partia para o Brasil, o escravo brasileiro tinha quando chegava aqui. O escravo brasileiro aqui era considerado o quê? Uma sub-raça. O camponês italiano lá, o miserável, famélico italiano lá, era considerado também uma sub-raça. Nesse barco vai vir talvez um casal que pode aparecer na questão, que é a figura do Aurélio, não sei se é Garone ou Gardone, Garone eu acho que é, né? Aurélio Gardone, Aurélio Gardone, com E, né? E Rosa. É interessante a gente perceber, ó, que para esses aqui, a viagem tem um objetivo bem marcado. Primeiro, ó, eles são recém-casados. Tá? Então eles também tinham esse mundo novo pela frente, o mundo do recém-casado. Além do que, esse casal, o Aurélio e a Rosa, eles não tinham qualquer perspectiva lá naquela terra. Estavam habituados a ser tratados como molambos, estavam habituados a ser tratados como um sertanejo nordestino é tratado aqui, enxotado de um canto para outro. E o Aurélio, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo bem claro. Ele quer tornar, e é por isso que ele viaja, ele quer tornar a esposa uma senhora.
é interessante a gente tocar também, a gente se tocar também, ó, que eles juntam todas as economias. Juntam todas as economias. E o Aurélio é diferente da maior parte daqueles camponeses. Porque o Aurélio tem um ressentimento para com a Itália, mas ele não consegue detestar, ele não consegue odiar aquelas raízes dele que ficaram lá no país, a Itália. Sabe? É um dos raros personagens no livro, a maior parte se mostra extremamente, a maior parte mostra ódio mesmo, sabe? Demonstra raiva da Itália. O Aurélio não. O Aurélio é um sujeito que, apesar de ter sido enxotado pelas condições de vida miseráveis ali, né? Apesar de ter sido enxotado pelo país dele, no qual ele havia nascido, ele ainda traz consigo algumas boas recordações. E é interessante a gente perceber que o Aurélio deseja, entre todas as coisas, nada mais do que uma família, terras e o direito a algo que lá na Itália, no momento, não era possível: o direito à dignidade. Então é como se a gente tivesse aqui, nesse momento, o país da cocanha para esses caras, ó. Não vai ser. Para esses caras, o país da cocanha não vai ser aquele país de vulcão que espera em ravioli e moedas de ouro. A cocanha significa terra prometida, a terra da dignidade. A cocanha significa para eles, ó, o direito a uma vida digna, o direito a um futuro. Esse futuro, um futuro honrado. Ele sabe que não vai chegar numa terra onde os arreios dos cavalos são feitos com linguiça. Não, mas ele sabe que ele vai chegar em uma terra na qual o sonho de tornar-se, e isso é fundamental, ó, proprietário, um dos valores para todo e qualquer colono, terra, pode realizar-se. Uma das coisas importantes do livro é o sentimento que o Aurélio tem quando ele sai com o certificado da terra nas mãos. Claro, o cara, gente, ó, ele é um colono, e o colono, vocês sabem, para ele, o valor fundamental, a terra. Tá? Assim como o Aurélio Cardone, vão vir também no navio algumas moças. Eu chamei a atenção para esse traço aí, que é um traço esse traço típico, né, que pode aparecer no livro e que ilustra qual a condição feminina. Os próprios brasileiros às vezes se surpreendiam com a maneira como os homens italianos tratavam as suas mulheres. Eram brutais, brutais mesmo, sabe? Qualquer coisa descia-lhe o braço. E vem junto com esse navio um grupo de mocinhas que se conhecia desde a infância, as andorinhas, tá? E desse grupo aí, ó, fazia parte Rosa, fazia parte Gema, fazia parte Marieta, fazia parte Julieta e fazia parte também Betina. Betina também fazia parte, olha só. Mas não sei se ela está sabendo. Faz tempo que ela veio. Gurizada, os personagens são personagens bem caricatos, não tem uma preocupação. Até mesmo que se a gente for pensar o seguinte, né, gente?
século XIX, o refinamento intelectual, o refinamento psicológico era uma coisa das classes mais altas. As classes mais baixas se preocupavam em plantar e ter o que comer. Agora tem algumas personagens aqui que são fundamentais. Por exemplo, a Rosa aparece muito. A Rosa é aquele tipo de mulher que veio para a maternidade. Ela representa isso. Ela representa a maternidade. Ela representa o nascimento de outras gerações. Sabe? Ela representa a capacidade de superar esses primeiros obstáculos. Significativo um momento no romance em que aparece um padre, quase na virada do século, aparece um padre vindo da Itália, ele olha para todas as mulheres, sabe? Mulheres como a Rosa, a Gema, a Marieta, a Julieta, a Bettina não, mas todas elas mulheres de menos de 30 anos, e ele olha para elas assim e vê mulheres com 50, 60 anos, o que a terra, o que o trópico tinha feito com essas mulheres. Não só o trópico, a luta, porque naquele momento, por exemplo, a primeira casinha que a Rosa tinha, que pôde dizer ser sua, era uma casinha na qual ela andava sobre o chão batido. Era assim. Os caras tinham que domesticar a natureza. Os caras tinham que chegar numa terra onde, para se estabelecer, havia necessidade de derrubar as árvores, de fazer a madeira, de construir tudo. A Gema era um tipo que a gente pode caracterizar como aquela moça, aquela mulher mais experiente. Ela era mais velha que eles. E era uma mulher sempre risonha, sempre alegre, sabe? Era ela a responsável por descontrair o ambiente. A Marieta era parteira. Ó, a Marieta do Cosimo era parteira, sabe? Era aquela mulher que tinha a capacidade de trazer à vida as novas gerações. E a Bettina? A Bettina era a menina moça. A Bettina nem tinha chegado a embarcar no Monte Sísifo. Queria que vocês colocassem aí, é o nome do navio que eles vêm. Tá? O nome do navio que eles vêm é Monte Sísifo. Eu acho que não está no resumo isso, né? Falha em mim. Pode aparecer uma alusão. Monte Sísifo. Tá? Tá? Esse é o nome do navio. Tá? A Bettina é aquela mocinha, é a mocinha seduzida em Gênova. Tá? Fica na Itália. Fica na Itália, ó, da pior maneira para uma mulher naquela época, como fugitiva. Ou seja, sem perspectiva, né, galera? Se casar era frequentemente horrível, como vai descobrir a Julieta. Se casar era frequentemente horrível, como vão descobrir a maior parte das mulheres italianas do período. Mas fugir era pior. Fugir era praticamente certo que algum tempo depois a Bettina seria encontrada ou num bordel ali, ou... Interessante isso. Isso já não dá para falar para a Bettina, né? Tá? Então é importante a gente perceber, ó, que não vão existir assim, não vai existir uma profundidade psicológica no livro até aparecer um cara da classe alta. Pô, mas por que, professor? Imagine, profundidade psicológica num camponês não existia isso. A história é toda uma narrativa dos caras se estabelecendo, lutando contra a natureza e conseguindo domesticar essa natureza até a segunda parte do livro. E é da segunda parte do livro para a terceira parte do livro que um desses personagens ele ganha relevo, o José Bernardino. Esse José Bernardino, ó,
é um escritor, tá? Ele exila-se, ele foge de Porto Alegre. Ele participara, e esse é um dado fundamental, ó, de uma sociedade literária muito moderna no Brasil de uma forma geral. Participante e fundador da Sociedade Partenon Literário. Né? E essa sociedade, entre outras coisas, era uma sociedade, era praticamente considerada pela intelectualidade gaúcha estabelecida um antro de rebeldes. Ao caráter de rebeldia, e é por essa rebeldia que o José Bernardino não quer ficar em Porto Alegre. Porto Alegre, naquela época, era assim, o lugar onde o escritor, o intelectual estabelecido, esse, jamais abria mão do espaço conquistado. E as novas gerações, como as gerações dessa Sociedade Partenon Literário, que queria uma revisão das obras, porque naquela época se escrevia romance no Rio Grande do Sul, gente, falando sobre a vida na corte. Não se falava sobre a vida no Pampa, não se falava sobre a vida do gaúcho, não se falava sobre a situação do gaúcho como um todo, nem ao menos ambientados em Porto Alegre os romances eram, sabe, que era um dos centros urbanos. Não havia um romance falando sobre a vida em Pelotas, a grande, né, Flor do Sul, Galdério. Quer dizer, de certa forma, esses rebeldes aqui, ó, foram um grupo que marcou muito época, porque é aqui que se considera o surgimento de uma literatura gaúcha, tá? Depois eu acho que tem que ir para outra sala agora, depois a gente continua falando sobre esse texto e também sobre a Adélia Prado, tá?